Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Recentemente, o narrador e apresentador Galvão Bueno expressou a sua insatisfação com o número elevado de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro durante a transmissão de um jogo do Campeonato Nacional. No dia seguinte, ele levou o debate para o seu programa na Bandeirantes, o Galvão e Amigos, e como todo tema palpitante, dividiu opiniões. É claro que eu também vou dizer aqui qual é a minha visão disso tudo. Afinal, é preciso limitar o número de estrangeiros no futebol brasileiro? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Tudo começou quando na transmissão da Prime Video de Fluminense 1, Santos 0, o Galvão fez o seguinte comentário, abre aspas, o retorno do Neymar ao Brasil ajuda a valorizar o jogador brasileiro. Temos muitos estrangeiros, precisa haver um limite, se não de contratação, um limite de relacionados por jogo. Fecha aspas. Ele foi lembrado que o limite existe, já foi de 3, aumentou para 5, depois para 7 e atualmente são 9. 9 jogadores estrangeiros que podem ser relacionados para cada partida. Tudo isso a pedido dos clubes, beleza? No programa Galvão e Amigos, um dos debatedores era o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande. E ele faz um comentário interessante para debatermos sobre a seleção italiana e sua queda nos últimos anos. Abre aspas aqui pro Casão. Quando eu joguei lá na Itália, o limite era de 2 jogadores estrangeiros. Depois aumentaram para 3, e os estrangeiros já fizeram uma revolução. O futebol italiano passou a ser o mais forte do mundo de clubes por muito tempo com esse formato. Depois que abriu para estrangeiros com a Lei Bosman, o resultado disso foi 2 Copas do Mundo com a Itália fora. Fecha aspas. Vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, é verdade que o futebol italiano foi por muito tempo o mais forte do mundo, mas seguiu sendo, inclusive depois da Lei Bosman em 95, que permitia que os jogadores europeus não fossem vistos como estrangeiros e pudessem transitar mais. Claro que nos vem à cabeça imediatamente times históricos como o Milan dos holandeses, Rijkaard, Gullit, Van Basten, e a Inter dos alemães, o Breme, o Matheus e o Klinsmann. Mas podemos lembrar que já nos anos 2000 tivemos um Milan muito forte, chegando a 3 finais europeias, com 2 títulos em 5 anos, entre 2003 e 2007, uma Internazionale que além de uma hegemonia nacional com 5 títulos seguidos, entre 2006 e 2010, também foi campeã europeia, em 2009 e 2010, com um time que tinha muitos estrangeiros, e é claro, o fato da seleção italiana ter sido campeã mundial em 2006. Tudo isso já com as fronteiras dentro do país abertas, beleza? Com isso a gente conclui 2 coisas. Que a queda técnica ou sucesso histórico dos times italianos e do campeonato italiano não se deve à abertura para estrangeiros, tampouco da seleção italiana, que apesar de sim ter ficado fora das Copas de 2018 e 2022, foi ainda vice-campeã europeia em 2012 e campeã europeia em 2021. Porém, a reflexão que o Casagrande propõe é importante para pensarmos no seguinte: se você tem mais estrangeiros dentro da sua liga, você revela menos jogadores que possam ser aproveitados na sua seleção. E isso pode ter influenciado para a revelação de menos jogadores italianos dentro dos próprios clubes e até exportado para outras ligas. E pode também estar influenciando na queda de qualidade da seleção brasileira, já que os clubes apostam cada vez menos em suas bases para compor elenco e recorrem cada vez mais ao mercado externo. Pois bem, é importante ressaltar que não dá para promover jovens da base para o profissional simplesmente porque queremos ter mais jogadores nativos nos nossos clubes e mais material humano para serem aproveitados na nossa seleção. Os jogadores precisam ter qualidade para isso e nossas bases precisam ser melhor trabalhadas. Isso acusa um problema estrutural do futebol brasileiro, que é como as bases são desenvolvidas. Primeiramente, as competições de base demoraram muito tempo para ser organizadas pela CBF. Até pouco tempo atrás, o Campeonato Brasileiro era de responsabilidade da Federação Gaúcha de Futebol. E até hoje, a principal competição da base no futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, como o próprio nome sugere, é organizado pela Federação Paulista. Beleza? Somente em 2006, nós tivemos a primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-20, ainda organizado pela Federação Gaúcha. E esse torneio existiu até 2014. Somente em 2015, a CBF assumiu a organização desse campeonato.
Teria o 7-1 influenciado em algo? Sim ou claro? Precisamos ser esculachados em casa numa Copa do Mundo profissional para a Confederação Brasileira de Futebol assumir a organização de um campeonato nacional para as categorias de base. Isso aqui é importantíssimo para a nossa análise. Isso porque eu estou falando só do Sub-20, que em tese é a principal categoria de base antes do profissional. Depois eles criaram ali um campeonato Sub-23, né, denominado campeonato de aspirantes, mas isso é muito mais para jogadores que já estouraram a idade de base, não tem espaço no profissional, não foram negociados e precisam estar em atividade. Afinal, 23 anos já é uma idade bem madura para um jogador. Não é idade mais para ninguém aprender fundamentos ou serem lapidados. Cada vez mais jovens, os jogadores surgem e são aproveitados no time de cima. E esse é um outro ponto que eu quero abordar. Nessas competições de base, os clubes dão mais atenção a ganhar jogos e títulos do que realmente desenvolver jogadores e trabalhar na melhor formação deles. E por isso são rapidamente queimados. São poucos os clubes brasileiros que são reconhecidamente apontados como excelentes formadores de jogadores, né, no nosso futebol. Santos, São Paulo, Fluminense, eu diria que essas são as únicas exceções, beleza? São os únicos que fazem de forma correta esse tipo de transição. E não à toa são os grandes formadores de atletas no país. O Flamengo também consegue negociar atletas por altas cifras, porém é bem claro que o clube forma para vender e não para utilizar na categoria de cima, né? Como primeiro ou segundo plano, o que não é exatamente errado. Mas os jovens rubro-negros ou já sobem vendidos, como foi o caso do Vinícius Júnior, ou ficam pouco tempo no time de cima, como o Lucas Paquetá, ou são negociados ainda como reservas, como o Rodrigo Muniz, ou são emprestados e acabam revendidos para outros clubes, como o goleiro Hugo Moura. Falei aqui de 4 revelações do Flamengo, beleza? Que praticamente não jogaram na equipe profissional do rubro-negro, ou jogaram muito pouco. Outros poucos acabam sendo aproveitados por mais tempo, como o lateral Wesley atualmente. Mas sabemos que o clube já forma esses jogadores esperando negociar. Isso se der certo, mas num primeiro momento, e isso não é exclusividade do Flamengo, mas de todos ali os times brasileiros, salvo as 3 exceções que eu citei mais acima, os jogadores são promovidos e aproveitados no time de cima, sendo lançados na fogueira, em momentos de crise, quando as alternativas que o time tem são ruins e começa a se apostar na base para ver se lá está a salvação, ou simplesmente subindo com eles para serem, né, opções de composição de elenco, que são muito mais baratas do que procurar jogadores fora do Brasil. Mas não se sobe por ter convicção que esses caras são os melhores nomes para se ter no time de cima, e sim por terem menores salários. De fato, eu até tenho opinião de que só se deve ir no mercado para solucionar carências do time principal se forem carências ali do time titular. Na verdade, eu acho que a composição de um bom elenco deve obedecer ali uma hierarquia de 3 degraus. Um time titular do mais alto nível que você puder ter, um time reserva com peças de reposição à altura dos titulares, que podem ali brigar por posição dos caras de cima, mas também que não vão fazer um grande alarde para isso, podem ser jogadores mais veteranos, ou pode ser um ex-titular que perdeu a posição, mas ainda tem condição ali de continuar brigando, enfim. E jogadores também com diferentes características, né, para mudança de estratégias pontuais e também para estimular essas brigas por posições. E ali num terceiro degrau, o ideal seria o aproveitamento dos jovens subindo da base. Na própria Europa é assim. Normalmente as ligas permitem que se inscrevam 25 a 30 jogadores no elenco profissional e mais alguns que precisam estar vinculados à base, os famosos times B. Se você for abrir aí o Transfermarkt, o OneFootball ou qualquer outra plataforma que detalha os elencos das equipes europeias, você vai ver ali 22, 23, 25 jogadores no máximo por equipe. Algumas ali extrapolam esse número porque teve ali 2, 3 jogadores com lesões longas e aí foram no mercado de inverno na Europa e fizeram as reposições e aí aumentou um pouco esse quantitativo, mas normalmente não passa disso, beleza? Os jogadores que são aproveitados fora desse número aqui limitado são os jogadores, né, das categorias de base, ou seja, o terceiro degrau. Não são os titulares, não são os reservas imediatos, beleza? Na própria Europa é assim, como eu acabei de dizer, e se os times contratam jogadores no mercado, tanto para serem titulares quanto reservas, e quanto também para serem as terceiras opções, as bases não são tão bem aproveitadas. E quanto maior o poder aquisitivo do time, mais eles vão buscar soluções fora do Brasil.
pois com essa formação de base no futebol brasileiro, dificilmente opções nacionais atenderão às expectativas que os clubes têm na montagem dos seus elencos. Botafogo, por exemplo, admite que não tem uma base do mais alto nível e nesses primeiros anos ali do modelo SAF, contratou muitos jogadores jovens, pensando no potencial de revenda, tanto para fazer negócio e gerar lucro, por ser um clube empresa, quanto para diminuir os custos que um jogador mais pronto, com uma idade de auge, custaria. Thiago Almada e Luiz Henrique, por exemplo, chegaram com status de contratações mais caras da história do futebol brasileiro antes dos 24 anos cada um. E já com promessas de revenda para que fossem inseridos ou reinseridos, no caso do Luiz Henrique, no mercado europeu. Com isso, é sim verdade que temos uma queda de qualidade do material humano apto para ser aproveitado na seleção brasileira. Mas também vale ressaltar que cada vez mais cedo os jogadores são observados pelos grandes clubes europeus, que vêm aqui buscar jogadores nos primeiros meses de profissional ou antes mesmo de jogarem nos times de cima. É a forma que eles têm de diminuir o preço dos atletas e também a concorrência de outros times. Mas principalmente também é a forma que eles encontraram para moldar o talento brasileiro a uma cultura de jogo que ainda não se ensina por aqui, que é uma cultura, não vou chamar de europeia, como se critica e se fala muito, né, que por isso nós temos matado a essência do nosso futebol, mas sim a cultura de jogo moderna, contemporânea, que devido ao nosso atraso tático, ficamos por anos parados no tempo e formamos jogadores ainda moldados com o estilo de jogo que por anos ficou obsoleto. A gente está começando a engatinhar na resolução desse problema, mas muita gente ainda trata o começo dessa solução tardia como o problema de fato. Visão distorcida e equivocada, né, da nossa situação atual. Alguns dizem, por exemplo, que paramos de formar os laterais ofensivos porque todo lateral está virando ponta na base. E é isso que a Europa quer. Eu proponho outra reflexão. Os laterais super ofensivos que tínhamos antes, Cafu, Roberto Carlos, enfim, eles eram utilizados quando nós não usávamos pontas, e sim duplas de ataque. As costas do lateral, que sobe em um futebol cada vez mais compacto e de transições mais rápidas, tem sempre ali um ponta mais posicionado. Então é mais inteligente formar laterais mais defensivos ou que trabalham em zonas mais próximas da primeira linha, ali na construção pelo meio, para facilitar a recomposição, ou continuar depositando a responsabilidade de atacar o fundo nos laterais, que precisam correr 100 metros em cada subida e 100 em cada recomposição, para correr atrás dos pontas que voltaram a jogar no futebol moderno. Dessa forma, a formação maior de pontas no Brasil é natural, já que a qualidade que o brasileiro tem para o drible, para jogadas individuais, é um grande diferencial da nossa essência. Quem ficou prejudicado com isso foram os segundos atacantes, que sem espaço nos trios de ataque, acabam sendo negligenciados e precisam se adaptar, ou jogando como pontas, ou como centroavante. Com isso a gente diminuiu bastante até a qualidade dos nossos camisas 9, porque muitas vezes a gente tem segundo atacante adaptado. Eu sempre gosto de dar exemplo de jogadores como Gabigol, como Gabriel Jesus, como Richarlison, como Yuri Alberto, 4 jogadores lidos como noves no futebol moderno e que são claramente potencializados quando jogam em duplas de ataque, beleza? Então essa morte das duplas de ataque fez com que esses jogadores se transformassem em noves de não tão bom nível. E os nossos noves, que eram muito bons, que eram referência, acabaram caindo realmente no esquecimento das nossas formações de base, beleza? Mas voltando ali ao tema central do vídeo, que são as opções de jogadores estrangeiros pelos clubes brasileiros. Muitas vezes, eles também se apresentam como soluções mais baratas no mercado sul-americano, que tem moedas menos valorizadas do que o nosso real. Obviamente que jogadores de nível mais alto são mais caros, e por isso eles acabam sendo exclusividade de quem tem mais grana. Mas vemos muitos clubes menores também investindo em jogadores estrangeiros, por serem soluções mais acessíveis financeiramente. É claro que não é só por ser estrangeiro que são automaticamente melhores. Corre-se o risco sempre de buscar jogadores estrangeiros no mercado de qualidade duvidosa e que são blindados pelo desconhecimento de grande parte do público quanto à sua qualidade. Mas no Brasil, muito se investe em jogadores estrangeiros que têm ou já tiveram passagem por suas seleções. E isso, por si só, já é uma garantia e um selo de qualidade desses atletas. Mas vale para o Palmeiras, por exemplo, ter um Piquerez, e antes dele um Vinha, né, de seleção uruguaia, e um Vanderlan, da base como opção de banco.
na lateral esquerda, né, do que um Egídio titular e um Vitor Luiz reserva, certo? Todo respeito aqui aos atletas, foi apenas um exemplo. Há sempre de se ter muito cuidado com a promoção de jogadores da base para o profissional, para que eles não tenham a responsabilidade de ter que subir com a obrigação de resolver problemas do time de cima, beleza? Porém, o Palmeiras também apostou num Giai na lateral direita, que teve passagem ali por seleção argentina de base, né, sub-20, para resolver o problema do envelhecimento do Marcos Rocha, que muitas vezes foi aproveitado como zagueiro em trios. Neste caso, mais valia para o Palmeiras apostar num bom jogador da base para compor o elenco do que investir num jogador estrangeiro que não tem qualidade técnica para ser titular do time, beleza? Também temos investido bastante em estrangeiros que são grandes estrelas na Europa e que, em fim de carreira, quando não tem mais espaço por lá, acabam enxergando o Brasil como um mercado atraente para eles. Esse mercado um dia já foi norte-americano e o mundo árabe, mas com o aumento de investimento nesses dois centros, os jogadores que eles estão procurando são consideravelmente mais jovens e próximos do auge do que do fim de suas respectivas carreiras. O Brasil ainda é visto como uma opção para esses jogadores por termos times que pagam bons salários, principalmente aqueles que são SAF, né? Que jogam grandes campeonatos, que possuem grande tradição e grande torcida, e por isso também são clubes chamativos para esses jogadores, por termos disparadamente o melhor campeonato nacional fora da Europa, pelo menos na minha opinião. Então a vinda desses caras também pode fazer a marca desses clubes ser mais vista e divulgada internacionalmente. Por consequência, também fica mais atrativa para outros futuros jogadores. Portanto, a abertura para estrangeiros é boa para o Campeonato Brasileiro. Por mais que não tenhamos uma liga por aqui, nosso produto também se torna mais atrativo para os países de origem desses jogadores, beleza? Assim como o contrário também acontece. Houve um aumento de interesse substancial no campeonato francês a partir do momento que o Neymar foi jogar no Paris Saint-Germain, assim como teve essa queda de interesse quando ele saiu de lá para jogar na Arábia Saudita, que muita gente começou a assistir, mas depois que o investimento maior chegou e atraiu nomes midiáticos, como o próprio Neymar, como o Cristiano Ronaldo, e aí o campeonato saudita passou a ser transmitido até em TV aberta aqui no Brasil, porque passou a haver uma demanda disso. Isso é bom para os clubes. Vocês acham que o torcedor holandês, né, ou até o técnico da seleção holandesa, não está assistindo o Campeonato Brasileiro para acompanhar o Memphis Depay por aqui? Vocês acham que quem gostava do Seedorf na Europa, né, torcedores do Milan, do Real Madrid, do Ajax, que foram clubes em que ele jogou muito bem, não se interessaram em acompanhar o Seedorf aqui no futebol brasileiro, quando ele esteve por aqui? Então é muito bom para o Corinthians ter o Memphis Depay, que inclusive ainda joga pela seleção holandesa. Foi bom para o Grêmio ter o Luis Soares, que na época ainda jogava pela seleção uruguaia. É bom para o Fluminense ter o Arias, que ainda joga pela seleção colombiana. Enfim, é bom para o mercado brasileiro ter jogadores estrangeiros, pensando principalmente como produto de campeonato nacional. Seleção é outra história, embora já dissemos aqui que com os jovens saindo cada vez mais cedo daqui para a Europa, nós não deixamos de formar grandes jogadores. Não à toa, o Brasil, ano após ano, está entre os que mais têm jogadores participando da Champions League, sem nem ser um país europeu, beleza? Então aqui a gente não parou de formar grandes jogadores. Não à toa, os clubes do Brasil estão dominando as Copas Continentais e os argentinos até nos chamam de a Premier League das Américas. Não à toa também teremos 4 representantes do futebol brasileiro no Mundial de Clubes. Seremos o país com mais representantes no mundo na competição. E todos eles tendo conquistado suas vagas sendo campeões da Libertadores. E não com critérios de ranking ou se aproveitando de brechas no regulamento. E se a gente vive comparando a qualidade do nosso campeonato com os melhores do mundo, muito disso passa pela presença de maior qualidade, tanto produzida por aqui quanto importada de fora, como acontece em todas as maiores ligas do mundo. A Premier League não seria a melhor liga do mundo se dependesse só dos nativos, por mais que ainda tenha uma seleção muito forte e que joga quase 100% nos clubes locais, já que tem uma lei de proteção ali que exige que um percentual dos elencos sejam de jogadores nascidos por lá. Ah, mas não ganha nada desde 66. Pode ter certeza que a culpa não é das grandes gerações de jogadores que surgiram por lá nos anos 90. Scholes, Shearer, Beckham, aí depois nos anos 2000, Gerrard, Lampard, Rooney, aí agora a gente vê Kane, Bellingham, Saka, Foden, Rice. Esse é o nosso problema. A gente achar que a geração formada
é boa ou ruim se for vencedora. Tudo isso é raso demais. A gente só olhar para o resultado. A gente tinha tudo para ter uma liga fortíssima, se tivéssemos a união dos clubes, né, para tornarmos a criação dessa liga possível. Mas enquanto o problema do futebol brasileiro for estrutural, enquanto as pessoas que tomam a decisão majoritariamente no Brasil forem políticos, enquanto não enxergarmos o nosso campeonato como um produto, a gente vai cada vez mais perder os nossos principais nomes mais cedo e cada vez mais sentir a necessidade de ter os nossos times com mais grandes nomes vindo de fora. A gente não pode querer só ter o Verratti, o Savarino, o Germancano, o Arrascaeta como protagonistas. A gente precisa querer ter o Endrick, o Estevão, o Vini Júnior, o Rodrigo, por mais tempo aqui. Que eles queiram ficar. Que nossa liga seja tão forte e que não haja necessidade de sair do Brasil para esses jogadores serem os melhores, né? Que eles não sintam essa necessidade de precisar sair, jogar numa outra liga europeia ou da onde for, para poder se sentir como os melhores jogadores que jogam nos melhores times ou na melhor liga. Esse é o grande X da questão. A gente não está há 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo por falta de talento. Até porque muitos deles foram desperdiçados e nem chegaram a jogar Copa do Mundo. Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Lucas Moura, esses aqui surgiram ali no ciclo para a Copa de 2010. Para 2014, como grandes líderes ali da geração, esses jogadores não conseguiram estar entre os 23 convocados. Nem para outras edições ali do torneio, né? Eles não conseguiram se manter entre jogadores convocados. O Pato surgiu até antes ali do Lucas e do Ganso. Ele poderia ter jogado a própria Copa da África do Sul em 2010, não jogou. Fora quem surgiu aqui com muita qualidade e não conseguiu vencer, né? Que chegou a estar numa Copa do Mundo ou em várias Copas do Mundo e não conseguiram trazer o caneco para casa. Neymar, Coutinho, Oscar, Marcelo, Thiago Silva, Casemiro e tantos outros jogadores ali que ou já encerraram seus ciclos na seleção ou já estão com seus ciclos encerrados. Esses caras não deixaram de surgir, né? A presença dos estrangeiros por aqui não impediu que talentos como esses surgissem. Ou a venda desses jogadores para o futebol europeu não impediu que eles fossem grandes jogadores, beleza? Assim como seguimos tendo grandes nomes brasileiros brilhando fora do Brasil. Vini, Rodrigo, Rafinha, Savinho, Gabriel Martinelli. Ah, só tem ponta. Endrick, Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Ederson da Atalanta, volante, né? Marquinhos, Murilo, Beraldo, Gabriel Magalhães, para falar de zagueiro. Aí para goleiro a gente tem o Alisson, tem o Ederson do City. Ah, não tem mais lateral. Pô, Carlos Augusto da Inter, o Wanderson do Mônaco, o próprio Caio Henrique também do Mônaco, que foi formado como volante, virou lateral. Pô, o Samulino, que era ponta, fez ali função de ala por um tempo no Atlético de Madrid. E não deixamos de ter ótimos nomes aqui no futebol brasileiro. Para quem diz que a gente não tem mais meia, além do Ganso, pô, Alan Patrick, Matheus Pereira, Rafael Veiga, temos o Wesley na lateral direita brilhando aqui, o William do Cruzeiro também, Mike do Palmeiras. Na esquerda temos Alex Telles, temos Alexandre, temos Guilherme Arana, temos Lucas Piton, temos na zaga o Murilo, temos o Léo Ortiz, o Vitão do Internacional, Thiago Silva, que voltou aqui ainda em um ótimo nível, o Jair do Botafogo, revelado no Santos também, com muita qualidade. Temos o Gerson do Flamengo, o Gregory, o Marlon Freitas ali para a posição de volante. No ataque a gente tem o Pedro, tem o Igor Jesus, o próprio Yuri Alberto, Tiquinho Soares, Hulk, Vitor Roque de volta, Paulinho. Por enquanto ainda temos o Estevão por aqui. Então falta de talento brasileiro no Campeonato Brasileiro não tem. Os estrangeiros não fizeram com que esses jogadores aqui deixassem de brilhar ou deixassem de surgir no futebol nacional. Então, galera, o intercâmbio é sempre bom para aprendermos com outras culturas futebolísticas e ajudarmos na formação de todo tipo de jogador por aqui, já que o menino olha para o profissional e se inspira nos jogadores que ele admira para ser o tipo de jogador que ele quer ser. E aí não importa se o cara é brasileiro, argentino, holandês, francês, quem gosta de futebol gosta de grandes jogadores. Nos nossos times, a gente quer os melhores, não importa a nacionalidade, beleza? Assim como os técnicos estrangeiros também precisam estar aqui, também para elevar o nosso nível tático e puxar o nível dos técnicos brasileiros para cima, para nós continuarmos evoluindo e estudando para aumentarmos a nossa qualidade, não ficarmos parados no tempo, pedindo para a gente voltar a jogar o que a gente jogava 20, 30 anos atrás, porque deu certo.
sendo que todo mundo joga um estilo de jogo que fez a gente mudar. Ninguém vai continuar praticando um jogo obsoleto porque a gente quer voltar a jogar esse mesmo jogo. E se a gente quer melhorar a qualidade da nossa seleção, isso não passa pela qualidade de estrangeiros que está aqui ou pela quantidade de brasileiros que sai. Isso passa pela qualidade das nossas categorias de base, que precisam ser melhor trabalhadas, precisam formar jogadores aptos a praticar um jogo moderno, não continuar formando jogador como se formava nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000, que seja. Eles precisam também dar mais ênfase a formar grandes jogadores e não só ganhar campeonatos na base. E os clubes precisam saber qual é a melhor hora para promover esses meninos ao time de cima. Não depositar neles a responsabilidade para tirar time sem poder de investimento da crise e queimando o talento logo nos primeiros anos de carreira, beleza? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Comentem, deixem a opinião de vocês. Vocês concordam com os meus argumentos? Vocês concordam com o Galvão, com o Casão? Vocês acham que os estrangeiros atrapalham a produção de talento aqui do futebol brasileiro? Atrapalham a seleção brasileira, como está aí na thumb? Deixa aqui a sua opinião, vamos debater, sempre com muito respeito a opiniões contrárias, é claro. Obrigado mais uma vez a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!